Marcos 1, 29. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Palavra da salvação, palavra muito forte, muito forte. E até digo para vocês uma curiosidade, porque às vezes quando se fala na palavra que alguém estava com febre, parecia que era uma doença grave. Parecia não, era uma doença grave. Por quê? Porque naquela época não se tinha inventado o antibiótico, não existia a penicilina ainda. E então, como não existia antibiótico, a febre significa não uma doença, mas a febre significa que existe uma infecção. E uma infecção, hoje é fácil, que se a gente tem uma infecção, a gente toma um antibiótico. E tem uma sequência hoje de antibióticos muito grande. Se esse não faz efeito, vou para esse, se outro. Naquela época não, era uma infecção e não existia o remédio para curar uma infecção. Então essa curiosidade é interessante você saber, porque às vezes na palavra de Deus fala que alguém estava com febre. Porque normalmente aquela febre era uma manifestação de uma infecção e depois iria, o que é que acontecia? A pessoa iria piorar, porque não tinha um remédio, e iria iniciar um processo de sepse, que é uma infecção generalizada. E a pessoa morria de quê? Da infecção. Seja ela de qual for o foco, urinário, seja pulmonar, seja qual for. Então, essa curiosidade é interessante para você saber. É interessante que, após a oração, eles fizeram um movimento muito forte. Como assim, Geraldino? Como curar minha família? Você já parou para pensar nisso? Nossa família tem enfermidades emocionais, principalmente, né? Mas também tem enfermidades físicas. Mas porque cada um tem suas histórias, os seus traumas, as suas marcas, sabe, as suas feridas, que muitas vezes não foram curadas. Então, a nossa família precisa de cura. A sua precisa, a minha precisa. Então, diga, a minha família precisa de cura. Até porque eu também preciso de cura. Nós precisamos ser curados, a gente já falou isso. E sempre. Seja de uma enfermidade física, mas também de uma enfermidade emocional em nossas vidas. Se você deseja curar a sua família, nós vamos aprender nessa passagem hoje o movimento de cura. O movimento que eles fizeram para trazer a cura para a sogra de Pedro. Como é que eu faço para trazer a cura para a minha família? Existe um movimento. Tiago e João, ao saírem da sinagoga, levaram Jesus para a casa de Simão e de André. Pega essa palavra, combatente. Tiago e João, ao saírem da sinagoga, levaram Jesus para a casa de Simão e André. Muitas vezes, nós fazemos as nossas orações, nós vamos à igreja, nós vamos ao grupo de oração, nós participamos da live e deixamos Jesus lá. Como assim, Geraldinho? Vou para a igreja, rezei profundamente. Eu não estou falando de falta de concentração, não. Você rezou concentrado, compenetrado, com verdade. Mas, muitas vezes, a gente sai da igreja e deixa Jesus lá. Tchau, Jesus. Estou indo. Não é assim que é. A rotina espiritual, nossa, ela é bem didática por causa disso. A gente tem a hora de acordar, meio-dia, 18 horas, e à noite, quando estamos em casa. O que é isso para lembrar? É para nos lembrar e nos criar um hábito, uma rotina, de que o Senhor continua conosco. De que o Senhor deve, assim como Simão e André levaram Jesus para casa, que nós também levemos Jesus para casa, para nossa família. Que aquilo que nós vivemos aqui na oração seja levado para nossa família, porque senão a gente cria como que um bloqueio. Isso é bem normal acontecer. Bem uma barreira, não, Jesus é ali quando eu estou com os combatentes. Depois ele fica lá e eu saio. Não, eu levo ele comigo para o trabalho, para casa, para a família. Então, isso daqui é um movimento que eu preciso fazer, levar. E é interessante porque nós temos aqui testemunhos de sobra. O
quem está aqui há mais tempo já ouviu, de pessoas que, mulheres de maneira especial, mas também testemunhos de homens que a mulher perseguia, ou que o esposo perseguia, que não deixava, que não gostava que ficasse rezando na rotina espiritual, que a pessoa tinha até que rezar no banheiro, ou num lugar privativo. Quantos testemunhos nós temos disso? Mas qual foi o testemunho principal? A pessoa não desistiu. Ela perseverou com a intenção de levar Jesus para casa. Quando tinha uma oportunidade, botava mais alto para o povo da casa ouvir. Foi isso ou não? Quem aqui já ouviu vários testemunhos? Eu estou falando isso porque são muitos testemunhos. E a pessoa colocava para o outro ouvir. E aí, Geraldinho, mas não escutou não, mas escutou um pedaço, escutou uma palavra, escutou um corte daqui, já valeu. É assim que começa. Muitas vezes nós fazemos a nossa oração e deixamos Jesus lá fora. Jesus precisa ser levado para a nossa casa. Jesus precisa ser conduzido para a nossa casa. Esse pouquinho que você faz já faz a diferença. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E eles logo contaram a Jesus. Está vendo? Eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Eles logo contaram a Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus podia mudar aquela situação. Fale logo para Jesus dos seus problemas, das doenças da sua casa. Quantas pessoas, inclusive que diz que chegaram aqui no Mover pela Dor, você deixa o mundo se acabar para fazer a tua oração. Só chega no último ponto. Meu irmão, conta logo para Jesus onde é a tua dor. Tem uma música antiga que fala isso. Ele é o remédio, confia no Senhor. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Então, meu irmão, minha irmã, conta para Jesus o que está acontecendo. Fala logo para Jesus. Eles não titubearam. Vamos aqui conversar. Vamos ver o que a gente faz. Mas se a gente não fizer, eu não sei se a gente... Não. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Está aqui, versículo 30. E eles logo contaram a Jesus. Nós precisamos ter essa agilidade de falar para Jesus o que passa, como é que está a nossa família, pedir a intervenção, pedir a mudança de cenário, pedir que Jesus venha fazer isso, sabe? É o orar e o agir, a verdadeira oração. O nosso orar e agir vai evitar que muitas coisas piorem. Presta atenção. Se a sogra de Pedro piora, ela morre. Não tinha antibiótico. Se ela piora, ela morre, gente. Vocês estão entendendo? Às vezes nós estamos deixando piorar, morrer, para buscar ajuda. Não deixe sua família se acabar. Um casal está com um problema. Presta atenção nisso. O casal está com um problema. Desentendimento. Estão chateados. Estão se chateando. Estão se desentendendo. Você deixa seu casamento se acabar. Na verdade, o que eu estou dizendo é porque é o que está acontecendo hoje. As pessoas deixam o casamento se acabar e não resolve, nem conversa. Entre si, meu irmão, Geraldinho, eu já conversei e nem resolvi. Está aí. Aquilo que eu posso, eu faço. O que eu não posso, Deus pode. Já falou para Jesus? Já está orando em cima disso? Está orando e agindo em cima disso? Está pedindo a Deus sabedoria, inspiração? Está chegando num alinhamento comum? Porque se você conversar de verdade, não é só para brigar, porque tem gente que diz assim... Hoje nós vamos ter uma DR, discutir relacionamento. E aí, vamos conversar. Aí, não é conversa. Eu já conversei, conversou não. Vocês vão fazer uma sessão de tribunal de acusação. Olha, eu vou logo dizer tudo que eu estou sentindo e pensando sobre você. Aí desce a lenha, desabafa toda a raiva, inclusive coisas que depois que você está com sangue frio, você jamais diria. Nem é isso que você acha. Nem é isso que você pensa. Mas você disse, não é? Aí a outra pessoa, magoada com todas as flechas que está recebendo, qual é a tendência de quando nós somos atacados? Contra-atacar. A pessoa nem estava sentindo tudo aquilo, aí começa a criar uma raiva, e aí começa, e você? Pior é você que faz isso. Ei, isso que eu estou dizendo aqui acontece. E acontece com muita frequência, em muitas casas e muitas famílias. Por isso eu preciso te entregar essa palavra hoje. Fala logo com a pessoa. Fala logo para Jesus.
que a sua casa seja curada, mas não deixa piorar. Faz aquilo que você pode fazer. Conversa de verdade. E como é que eu devo conversar, Geraldinho? A gente conversa, presta atenção nisso. Não é para uma sessão de acusação, porque essas acusações não vão trazer nada, só mágoa e ressentimento. Quando você for conversar, se prepare antes. E como é que eu tenho uma conversa com a minha esposa, com o meu esposo? O que nós queremos para o futuro? O que nós vamos viver daqui para frente? Eu vou te ensinar, vou te fazer um script de como você começa a conversa. Assim como você chama ela, ou ele, meu amor. Aí você usa o termo que você costuma chamar, ou fulana, pelo nome. Você está vendo que o nosso casamento não está bem. Eu tenho consciência disso. E nós dois somos culpados, cada um com o seu parcela. Mas eu não quero debater quem é mais culpado de nós dois. Eu quero apresentar o que eu penso que nós devamos viver e fazer daqui para frente. Porque dessa forma, está muito ruim. E eu sei que está lhe magoando e também está me magoando. Eu sei que você está sofrendo com isso e eu também estou sofrendo. Vamos resolver. Não vamos mais insistir no que está dando errado. Vamos fazer dar certo. Porque só dá certo se nós fizermos dar certo. Um casamento só dá certo se os dois fizerem dar certo. Então, é assim, deu spoiler. Aí você faz. Você nos preparou antes para saber? Eu estou lhe dando a introdução de como é que você vai começar. Você vai começar desse jeito. Aí você vai para o que você disse, ó. Vamos fazer isso, vamos agir assim, vamos ter isso, vamos ter aquilo. E aí as coisas vão fluindo. Vai ser 100%, vai ser perfeitinha essa conversa? Não vai ser não, mas vai ser uma aprumada. É assim que a gente fala aqui no Nordeste. Ela não vai ser perfeita, vai ter alguns momentos que não vão ser tão legais, mas vai ser aprumada. O problema é você chegar com uma conversa sem rumo, sem direção, para dizer que você está conversando, você começar a bombardear e atacar o outro, e o outro lhe atacar também. Sabedoria. A sabedoria que faz prosperar, foi o que a gente falou. Por que eles falam logo para Jesus? Porque eles sabiam que Jesus podia mudar aquela situação. Nós demoramos demais para falar a Jesus sobre os nossos problemas internos. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido Deus vai te levantar. Quanto mais rápido você conversar sobre o seu casamento, mais rápido seu casamento vai se restaurar. Quanto mais rápido você falar para Deus sobre os seus problemas e as suas crises internas, mais rápido Deus vai te levantar. Fala para Ele. Faça como os apóstolos Tiago e João, diante da sogra de Simão, eles contaram logo a Jesus. Faça você a mesma coisa. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Como assim? Curados para servir. Perceba que existe um movimento aqui. Trazer Jesus para sua casa. Vamos concluir bem. Movimento espiritual. traga Jesus para sua casa. 2, apresente a Ele as suas enfermidades, os seus problemas. 3, seja curado por Ele. 4, comece a servir. Se houver esse movimento, haverá prosperidade e crescimento. Se não houver esse movimento, não prospera, não cresce. O princípio do servir é o que ativa o receber em nossa vida. Quer receber? O princípio do servir é o que ativa o receber em nossas vidas. Tem muita gente que não está recebendo porque não serve. Tem muita gente que não está recebendo. Entre nesse movimento. Você vai ver como é forte. Traga Jesus para sua casa. Apresente a Ele as suas enfermidades e problemas. Seja curado e transformado por Ele. Depois, comece a servir do jeito que você recebeu. É dando que se recebe. Vai transbordando. Você vai ver que volta multiplicado para você em bênçãos e graças abundantes. Pega a palavra, combatente.